Alunos e alunas de filosofia, estamos tratando da questão da consciência e nesse momento gostaria de estar fazendo menção à questão da consciência crítica nesse processo de culminância de nossa aula. O que seria uma consciência crítica? Porque é uma consciência crítica o que a filosofia busca. A filosofia vai tentando definir os tipos de consciência, o valor da consciência, a importância da consciência e tenta estabelecer possibilidades e critérios para que uma consciência crítica, através da lógica e da razão, possa ser constituída na mente dos indivíduos, na mente dos povos, das civilizações. A consciência crítica pode estar presente em todos os cenários de manifestação do pensamento humano, seja na arte, seja na política, seja na filosofia propriamente dita, nas ciências humanas como um todo, a teologia inclusive. A consciência crítica pode desempenhar um papel decisivo, importante, crucial para que a verdade seja estabelecida, para que os fatos sejam analisados de forma correta, prudente, com uma segura percepção analítica. Alguns elementos fazem parte dessa consciência crítica e eu gostaria de, nessa hora, estar compartilhando esses elementos. Primeiro, ela surge de um diálogo com a historicidade. A consciência interfere na historicidade, assim como a historicidade interfere na consciência. É um processo dialético que o ser humano vivencia dentro de um tempo histórico. Ele pode, através das suas ações, ideias e através do seu grupo social, interferir nos rumos desse tempo histórico, porque senão não haveria mudança na história. Houve mudança na história porque a consciência se movimentou e gerou mudança no processo histórico. Mas, por outro lado, é correto dizer também que o processo histórico viabilizou a possibilidade de mudanças de consciência. A grande questão é entender essa dinâmica, que a consciência humana, a consciência social, está se interferindo no processo histórico e, por sua vez, a interferência que ela faz no processo histórico é porque esse processo histórico criou as condições também para que essa consciência se movimentasse, viabilizando essa transformação. Então, ela surge, a consciência crítica, de um diálogo com a historicidade, com os campos de conhecimento da realidade. Então, os campos de conhecimento da realidade, sobretudo o conhecimento crítico da realidade, propicia a formação de uma consciência crítica. São consciências que nascem de saberes diferenciados, antropológico, sociológico, filosófico, teológico, que associados vão formar uma solidez de consciência crítica. Então, é uma consciência que lida com a diversidade de pensamentos que abordam a realidade de forma mais lógica e mais racional. Essa consciência crítica significa a superação das abordagens imediatistas, sem aprofundamento de análise da realidade. Aquela ação, por exemplo, do senso comum, que se contenta com a observação superficial e imediata da realidade e para por aí, mas a consciência crítica é a superação desse imediatismo. Vai em busca de um conhecimento mais refinado, mais aprofundado, mais abrangente daquilo que a realidade é e significa. E muitas das vezes, nesse processo, vai até destituir completamente uma visão que se tinha de uma dinâmica qualquer da história ou da sociedade, colocando agora uma expressão mais próxima daquilo que a realidade de fato tem como significado. Terceiro elemento importante a ser citado dentro dessas observações sobre a consciência crítica é que a consciência crítica precisa ser crítica em relação também ao que se diz como sendo consciência crítica. Aqui é um ponto bastante interessante. Algumas ideias se colocam como consciência crítica, então é preciso que venha uma consciência também, com o mesmo exercício crítico, analisar essa consciência crítica. Muitas das vezes o processo de transformação das ideias na história se dá assim. A consciência crítica A cumpriu bem o seu papel, mas foi substituída pela consciência crítica B, e assim o processo não cessa. É como a perspectiva da dialética de Hegel, a tese, a antítese e a síntese. Então há uma tese, uma antítese refuta essa tese e uma síntese é colocada que se constitui numa nova tese que é questionada mais adiante, e o processo histórico assim vai sendo feito. Cada geração vai pensando as questões que a outra geração que passou pensou
e vai afirmando, reafirmando alguns valores, alguns fundamentos, alguns princípios e construindo outros valores e princípios. E da construção de outros valores e princípios, às vezes há equívocos. Os princípios que foram substituídos eram melhores do que os princípios que estão substituindo. Diga-se, mas também é possível que haja uma positiva superação para uma melhor vivência, por exemplo, democrática, para uma melhor ação do progresso da ciência. Tudo deve ser evidentemente verificado, mas o conhecimento que nós verificamos no mundo social humano tem sido constantemente modificado e transformado. Há uma metamorfose constante na evolução do pensamento humano, e isso pode sempre trazer aspectos que são importantes, positivos e interessantes para o progresso da condição humana na vida e sobre a Terra. A consciência crítica resulta das somas das consciências críticas. Isso é um aspecto que já havia sido mencionado um pouco antes. Então, uma visão, por exemplo, do ser humano que possa dar conta daquilo que ele é, de fato, é a percepção das múltiplas relações que o ser humano está envolvido. E assim, a sociologia, tanto quanto a teologia, a antropologia, todos os demais saberes, a psicologia que investiga o que é humano, dão a sua contribuição. Então, nessa análise das ciências humanas em geral, nós formamos uma boa consciência de avaliação do que somos e do mundo em que nós vivemos. É uma consciência dialética. Compreende que percepções cognitivas são modificáveis, assim como a realidade. Está em constante modificação, como já observamos, tanto o mundo das ideias como o mundo da realidade em si. Há uma mudança constante de processos políticos, há uma mudança de padrões culturais, há uma mudança de comportamento moral. Mudanças o tempo todo acompanham o que o mundo é. Então a consciência, de alguma maneira, acompanha essas mudanças no sentido da sua observação e da sua análise, para que uma análise não fique fora, desatualizada em relação àquilo que o mundo se tornou. Os intelectuais de cada geração precisam estar atentos não só à herança que podem ter de uma investigação racional e crítica do mundo, mas também precisam estar atentos às questões do seu próprio mundo para melhor intervir nele, talvez até com ferramentas novas de abordagem da realidade, em qualquer campo que as ciências humanas operem no sentido de entender o humano, entender as condições da vida humana. E essa consciência crítica é um fundamento imprescindível para a construção de cenários éticos e políticos. A ética precisa muito de uma boa consciência para ser uma boa ética. Uma boa consciência que o ser humano tenha de si, dos seus limites, dos seus deveres, tanto quanto dos seus direitos, é claro, e da boa consciência que o ser humano tenha do mundo, da melhor forma que lhe deva funcionar, mesmo que não se tenha uma possibilidade de se estabelecer o ideal, mas que se estabeleça alguma coisa que possa ser mais digna da condição humana, que possa ser mais justo, que possa representar melhor uma possibilidade de vivência entre todos, sem barbárie e com manifestações de civilização. Portanto, a consciência crítica faz parte daquilo que somos, a consciência é algo muito importante e a filosofia tem algumas questões que ela coloca acerca da consciência que nós devemos atentar, olhar e continuar pensando.